Olá pessoal, como estão? Bom gente, antes de iniciar aí o assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos vocês que o meu mini curso Mentalidade Revolucionária e Globalismo ainda está disponível para que vocês possam fazer a inscrição, tudo bem? Então aqui no comentário fixado deixarei aí o link para que você ainda não se inscreveu possa se inscrever, para você que está interessado, e também o vídeo da estreia onde tem toda a explicação a respeito do curso, do site, etc. Tá bom? Então, para você que ainda não se inscreveu e está interessado, estará tudo aqui no comentário fixado. Também quero lembrar a vocês, gente, que por gentileza, ativem as notificações do canal, porque eu sei que o YouTube está realmente muito difícil de lidar. Ele não está enviando muitas notificações dos meus vídeos e das minhas lives. Isso já é perceptível, tá bom? Então peço a vocês que lembrem aí de ativar as notificações do canal, tá joia? Já é de ciência de vocês, para quem deve ter assistido o vídeo, que eu fiz aí uma análise a respeito do filme Dois Papas, que saiu na Netflix. Eu fiz um vídeo análise, também vou deixar aqui no comentário fixado, para quem ainda não assistiu, tá? Um vídeo aí de quase 20 minutos, fazendo uma análise do filme, com alguns spoilers, é claro, onde ali eu tento trazer à luz, tirar do esoterismo, a principal substância do filme, tá? Que é a desinformação a respeito da Igreja Católica, da sã doutrina, da sã filosofia católica, assim como dos dois personagens que contemplam o filme, que é o Papa Francisco, na época Cardeal Bergoglio, e o Cardeal Ratzinger, que toma a posse do papado após a morte de São João Paulo II. E ali, naquele vídeo, eu mostro as claras intenções do senhor Fernando Meirelles, que é o diretor dos Dois Papas, em trazer um jogo dialético, um jogo dúbio ali. Ao mesmo modo, no mesmo sentido, do mesmo jeito em que ele coloca o Papa Bento XVI como um Papa extremista, doido, autoritário, que não tem nenhum diálogo com ele quer pintar o Papa Bento XVI como um conservador maluco, não é isso? Principalmente um Papa revoltado com a sã doutrina, revoltado com a Igreja, revoltado com a sua vocação, um Papa que ele tenta transparecer ali que é omisso, na verdade, que parece que nunca quis ser Papa. Isso é uma grande mentira. Além do mais, o Papa Bento XVI, como eu disse naquele vídeo, é um dos maiores intelectuais católicos vivos, um verdadeiro erudito, com diversos livros maravilhosos a respeito da sã doutrina. É leitura obrigatória o Cardeal Ratzinger, o nosso Papa Emérito. Assim como, apesar de eles terem mostrado, o Fernando Meirelles ter mostrado algumas verdades a respeito do Papa Francisco, ele não o fez com o sentido, claro, com a intenção de mostrar a verdade. Ele o fez para deturpar o próprio Papa Francisco, criando ali um joguinho também dúbio. Aqueles que já têm críticas ao Papa Francisco iriam criticá-lo ainda mais e fomentar, claro, aquele pensamento sede vacantista que está aparecendo muito na internet, muito mesmo. Assim como ele iria agradar a parte dos progressistas, as partes dos hereges, assim como, claro, aqueles que apoiam o Bento XVI iriam perceber que ele deturpou o Bento XVI, tá? E aqueles que não conhecem Bento XVI, com certeza começarão a apoiá-lo muito mais, porque assim, revolucionários adoram dar tiro no próprio pé, tá? Então esse joguinho dúbio, foi o que eu expliquei no vídeo análise, ele acontece no filme do Fernando Meirelles, tá? E eu apontei isso, também citando alguns trechos do filme, no momento que o Cardeal Bergoglio fala que Deus está sempre evoluindo, como se ele fosse um Pokémon. É lógico que isso é uma heresia, que nenhum teólogo católico sério iria cair nesse pensamento panteísta, que Deus está sempre evoluindo, Deus está diluído na natureza, etc. Isso é uma grande bobagem. Nenhum teólogo católico sério iria cair nisso. Mas eles colocam porque essa coisa cola com o público mais leigo, tá? E também cola com os nossos queridos cristãos jujubas, que muitos deles apareceram no meu vídeo, muitos apareceram no meu vídeo, dizendo que eu estava sendo muito fundamentalista. Eu estava sendo muito extremista, que eu era um fundamentalista católico, um cara louco. Como assim heresias no filme? Não, eles só quiseram mostrar uma opinião, uma mera opinião. Eles só quiseram mostrar uma coisa muito boa. Muitos disseram nos comentários que o que a Netflix fez foi promover o catolicismo.
Olha que maravilha, o senhor Fernando Meirelles, um apoiador da Marina Silva, um apoiador do ecossocialismo, apoiando a Igreja Católica, querendo promover a Igreja Católica. Olha, como eu não pensei nisso, como eu não pensei nisso. Mas é claro, o que acontece? O que acontece? É claro, a teologia da libertação é um grande problema. Lógico que é um grande problema. Contudo, ela só é possibilitada. O que acontece na teologia da libertação, todas as ações da teologia da libertação, né? A nova teologia, as comunidades eclesiais de base, a deturpação da liturgia, os abusos litúrgicos, isso só acontece porque há um problema que precede a teologia da libertação, meus caros, que é o liberalismo e o subjetivismo religioso. O que vale é a opinião do sujeito. Não se considera mais os dogmas, não se considera mais a sã doutrina, não se considera mais a sã liturgia, não se considera mais o respeito à liturgia, né? E é lógico, o ordenamento a esta liturgia tradicional que perdura na igreja por mais de 2000 anos, tá? Isso não se segue, não se pode fazer isso porque é fundamentalismo, é extremismo. O que vale hoje em dia é a opinião do sujeito. Se nós fazemos uma missa ecumênica, ou uma missa afro, ou uma missa indígena, isso deve ser respeitado porque as culturas são diferentes, tá? Então logo nós temos que respeitar as opiniões daqueles sujeitos e integrá-los, né? Quer dizer, tem que ser aquele negócio inclusivista. Naturalmente que sempre foi prática da Santa Igreja Católica cristianizar essas culturas, trazer essas culturas para ela, que é o que fala o muito sensato Cardeal Sara, né? Cardeal Sara fala o seguinte: não é porque eu sou africano que eu devo remodelar a liturgia ou a Santa Missa. Não, é a minha cultura que deve se adequar à cultura cristã, à tradição cristã. É a minha cultura que deve ser cristianizada. E o que sempre fez a igreja historicamente. E não de maneira revolucionária, não de maneira abrupta. Se nós olharmos as diferentes culturas, nós veremos que às vezes existem algumas remodelações na liturgia, não na doutrina, mas na liturgia, no modo de fazer a missa, por conta daquelas culturas. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é dogmático, continua a mesma coisa, imutável, não muda por conta das culturas. Isto é, as culturas se adequam na maneira em que a igreja as recebe e as cristianiza. Através da sã doutrina, através da tradição, através do magistério e das Sagradas Escrituras, ou seja, através do tripé do sustentáculo da verdade. Mas quando você fala isso para um jujubão, quando você fala isso para um isentão católico, um liberal católico, ele fala, não é bem assim, nós temos que respeitar todas as opiniões, nós temos que prezar pelo pragmatismo, o que vale é o amor, né? Que eles copiaram muito desse subjetivismo religioso, papel da maçonaria, isso aí, né? Aquele deísmo maçônico, onde que vale é a partícula divina do sujeito, é a opinião, onde o sujeito vai se identificando com a divindade, né? Subjetivamente, não é isso? E vai se libertando. Então, quer dizer, nós temos aí o subjetivismo, o relativismo, como pais da teologia da libertação, da nova teologia, do liberalismo. É isso? Que é o que pega esse monte de gente. Então hoje não se pode mais falar as verdades da fé. Você tem que abaixar a cabeça para a opinião. A opinião está acima de tudo. É muito engraçado que quando essas pessoas vêm dar carteiradas falando não é a minha opinião, quando você emite uma opinião, você já parte da premissa de que a sua opinião é correta e a minha não está correta, meu caro. Não existe esse igualitarismo em abstrato. Quando eu emito alguma opinião, eu estou fazendo o quê? Através da retórica, eu quero te convencer de que eu estou com a verdade. Ou eu estou de sofisma, ou eu estou de arte. E aí vai da sua capacidade de, às vezes, desenterrar uma premissa oculta ou a minha pegadinha. Não é isso? Mas eu já estou partindo da premissa de que eu estou certo. Não tem esse negócio de que, o que vale a minha opinião, a sua verdade é a minha verdade. Cada um tem uma verdade e todas elas são absolutas. Isso não existe. Isso é autocontraditório. Isso é uma coisa que, assim, uma proposição suicida. Cada um tem sua verdade. Porque como cada um poderia ter sua verdade em absoluto se não houvesse uma verdade primeira, uma coisa que precede as nossas verdades? Se é verdade que cada um tem a sua verdade, qual verdade sustenta essa verdade? Qual que é? Há sempre uma verdade que sustenta as outras verdades, a possibilidade de apreendê-las. Senão não poderia apreender nada.
Como nós poderíamos olhar para o mesmo objeto e dizer que eu encaro esse objeto de uma maneira e você de outra? Se nós estamos em frente a um gato, eu falo que é um gato, você fala que é um cachorro, mas nós estamos vendo que é um gato. Ele mia, ele não late, ele pula igual um gato, tem a forma de gato, tem a forma espacial de gato, tem a forma material de gato, mia como um gato. Nós sabemos que esse gato ele não vai latir, ele vai miar, ele não vai falar alemão. Não, mas você está tentando me dizer que aquilo é um cachorro. Ah, mas é a minha opinião. É isso que vocês estão fazendo. O que esses caras da Netflix estão fazendo, se você olhar por um prisma maior, você verá que é através da cultura, é assim que começa, é o relativismo. É através da relativização, é através do subjetivismo que eles vão validando o que é feito fisicamente contra os cristãos. Hoje nós sabemos que existe um genocídio velado aos cristãos. O cristão, como sempre, há mais de 2000 anos, é o povo mais perseguido do planeta Terra. Se nós olharmos na China, se nós olharmos no Oriente Médio, nós veremos o genocídio velado aos cristãos. Nos países comunistas, como também nas democracias liberais seculares, onde os cristãos conseguem viver um pouco melhor, é verdade, mas também são boicotados por conta do laicismo. Mas você fala isso para um católico liberal, ele fala para você: não viva a Revolução Francesa, viva o igualitarismo, viva a fraternidade, liberdade, o Estado laico, o Estado Deus. Ou seja, o cara é católico, mas não defende nenhum dogma, não defende a doutrina, não defende nada a respeito do catolicismo, mas quer empurrar a goela abaixo dos católicos que defendem as verdades da fé e os seus preâmbulos, naturalmente, seus preâmbulos racionais, que eles são fundamentalistas e extremistas. E isso é controle de comportamento. Porque é através da cultura que esses caras da Porta dos Fundos, esses caras da Netflix, esses caras sorrateiros, estão validando o genocídio velado. Porque começa pela cultura. Eles vão colocando no povo que os dogmas, as verdades da fé, os preâmbulos da fé, a tradição, não são importantes, não são absolutos em si mesmos. Não são. Não são dogmas, não são sacramentos deixados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não são. Isso é apenas opinião do sujeito. Ora, se é a opinião do sujeito, nós não precisamos necessariamente, essencialmente, nos ordenar a isso ou considerar isso. E é assim que eles vão passando. Porque aí você tem uma dessensibilização da coisa, você já não já não tem mais aquele sentimento, aquela sensibilização com as coisas, e aí tanto faz como tanto fez. E é o que nós vemos hoje, o completo silêncio à morte dos cristãos, o completo silêncio ao genocídio de cristãos, porque começa, como disse, pela cultura. E você liberal, você jujubento, você covarde, você isentão, você possibilita essa coisa passar pela cultura porque você não combate. Você abaixa a cabeça. Você cai na armadilha. Porque você não estuda seriamente a coisa. Você não entende seriamente a coisa. Você parte da premissa de que ele está emitindo apenas uma opinião e não tem o menor problema quanto a isso. Sem considerar a substancialidade do problema. Eu falo pra vocês uma coisa. Eu respeito muito mais um teólogo herege da teologia da libertação que é assumido, como Leonardo Boff, né? Como Frei Beto, como Karl Rahner, como Dom Cláudio Rumes, etc. Que são, assim, os caras falam pra você o que eles são. Eles são marxistas, eles são comunistas, eles são hereges. E, infelizmente, por conta desse subjetivismo, parece que não acontece nada. Né? Mas eu respeito muito mais estes. Eu quero saber o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, do que o jujubão, o isentão, o liberal. Esse é extremamente irritante, extremamente covarde. Nós estamos vivendo na geração Pôncio Pilatos, que eu apelidei carinhosamente. A geração Pôncio Pilatos. O que é a geração Pôncio Pilatos? É aquela que olha para Cristo sangrando na frente deles. Cristo sangrando. Sangrando. E você, como Pôncio Pilatos, você como um covarde, você como um isentão jujubento, na frente de Cristo pergunta, faz aquela pergunta clássica de Pôncio Pilatos, né? Quid est veritas? O que é a verdade? Eu não estou vendo a verdade. Esse é o católico liberal.
O católico liberal é aquele que olha para Cristo, olha para a verdade e não quer saber, e pergunta ainda. Está vendo que a igreja está sendo atacada, está vendo que a igreja está sangrando na frente dele, mas está vendo que a igreja está pedindo para comungar da verdade. Mas não, o católico liberal não pode fazê-lo, porque ele tem que considerar primeiro o quê? O sujeito, o indivíduo atomizado, fora da substancialidade da comunidade, da igreja, dos sacramentos, de tudo aquilo que é objetivo. Ele nega tudo aquilo que é objetivo e externo a ele. Não, o que importa sou eu e minhas opiniões. Você possibilita esse tipo de coisa. Você possibilita os ataques. Você coaduna com esses ataques. Para não parecer extremista, fundamentalista, porque você caiu na engenharia social deles, você faz isso. Não, eu não posso parecer católico. Eu sou católico peronomútil. Eu não posso defender as verdades da fé. Eu tenho que ficar aqui quietinho na minha. E aí você coaduna com esse tipo de coisa, seu covardão. O que veio de gente fazer isso, alguns, né, incautos, que nós temos que considerar também, alguns que não sabem, mas outros, sorrateiramente, assim como Fernando Meirelles, vieram passar um pano dizendo não é bem assim, o filme foi muito bom para os católicos, mostrou muitas coisas boas e não há nenhuma má intenção nisso. Pois é assim que age o diabo. Além de ele ter uma unidade no caos, ele vem sempre travestido de um bem, né? Não é bem assim, não existe verdade, não existe o ser, né? Porque o diabo ele caiu por ódio ao ser. Então ele sempre irá negá-lo através do relativismo, através do subjetivismo, através das opiniões, né? Nada errado se te faz feliz, né? Através desse relativismo todo. E é assim que vai enganando você. Você não tenha medo de ser cristão, não tenha medo de defender a sua fé, não tenha medo de defender a igreja, não tenha medo de defender os dogmas e os sacramentos, não seja frouxo. Não seja frouxo. Não seja um isentão. Não seja um liberalzinho. Defenda aquilo que é verdadeiro. Tenha brio, tenha coragem. Você acha que... Cara, você quer aplausos do mundo? Você tem medinho porque você quer aplausos do mundo? Assim como a opinião de um subjetivista muda todo momento, a opinião dele sobre você vai mudar também. Ele pode te apoiar num momento, no outro ele está te esfaqueando pelas costas. Com palavras bonitinhas, com polidez. Falso, assim como Judas Iscariotes. Falso como demônio, sorrateiro como ele. Com língua dupla, igual a serpente. Não sejam imbecis. Parem de cair nisso. É por eles, através da cultura, através da mídia, através das mentiras, através da força física, que eles estão exterminando cristãos. Entendam isso de uma vez por todas. Entendam isso de uma vez por todas. Bom, é isso, gente. Não tenho mais o que adicionar nesse vídeo, não. Peço a vocês que inscrevam-se aqui no canal se não são inscritos. Sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.